Vocês têm ideia de quantas pessoas que, pelo simples fato de não terem foco, de não conseguirem se concentrar, por não terem disciplina para fazer aquilo que realmente precisa ser feito, param no meio do caminho e desistem? Quantas pessoas se frustram por não conquistarem aquilo que elas desejam pela simples falta de foco? E isso, pessoal, acontece em todos os aspectos da vida, em todas as fases da vida. Desde ser um profissional de sucesso, conseguir passar num concurso, num vestibular e também dentro da sala de aula com os nossos alunos em relação ao desempenho acadêmico. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não importa, para todas as conquistas, nós sempre precisaremos de foco, de concentração e de disciplina. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, muito prazer, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cris Corsini, eu sou psicóloga, pedagoga, tenho especialização e mestrado na área da neuropsicologia, da psicopedagogia, e eu estou aqui para conversar com você, educador, seja você um professor, um orientador educacional, coordenador pedagógico, professor particular, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, enfim, qualquer profissional que trabalhe na área da educação, lidando com a questão da aprendizagem, para que possa transformar o seu aluno em um estudante, entendendo como o nosso cérebro aprende e forma o hábito de estudo, para que esse estudante possa aprender a aprender e, consequentemente, melhorar o seu desempenho pedagógico. Cada vez mais, gente, a educação conta com profissionais, estudiosos, pesquisadores da neurociência, de diversas áreas do conhecimento, todos com um objetivo em comum: melhorar a aprendizagem. E para isso, gente, ajudar o aluno a desenvolver a atenção é super importante. E por quê? Porque, juntamente com a percepção, a atenção é a porta de entrada para o aprendizado. Nenhuma informação vai ser assimilada pelo nosso cérebro se ela não for primeiramente percebida e apreendida pela atenção. A atenção, ela é uma função cognitiva. E para que ela funcione de forma plena, ela depende da maturação neurológica, principalmente dessa região frontal do nosso cérebro. Só que essa é a região que é uma das últimas a amadurecer. E isso não acontece nem na infância e nem no início da adolescência. Olha só, é pela atenção que eu capto as informações. Para que ela funcione plenamente, eu preciso que essa região do meu cérebro esteja bem desenvolvida. Porém, isso não acontece nem na infância e nem na adolescência. Então, o que isso significa, gente?
que os nossos alunos em fase escolar, eles não dão conta sozinhos de focar a atenção no estudo. Ainda mais porque eles vão estar fazendo uma coisa que para eles não desperta interesse. A nossa atenção, ela é seletiva e ela é relativa. Eu foco de acordo com o meu interesse, com experiências passadas, enfim, tem N fatores, mas principalmente aquilo que desperta, né? De alguma forma, chame literalmente a minha atenção. Tenha sentido. E estudar para o aluno ainda não tem. Então vejam, já que internamente ele ainda não tem essas condições de focar a atenção em algo que não desperta, né, interesse, que não chama a atenção dele, vejam a necessidade de nós, educadores, adotarmos posturas, práticas, temos estratégias que vão ajudar e muito no desenvolvimento progressivo dessa função. A atenção, gente, ela é como se fosse um músculo. E como, né, o músculo, ele precisa do quê? Ele precisa de exercício para ficar forte, para se fortalecer. A mesma coisa em relação a essa habilidade mental. Eu preciso de exercícios para que essa habilidade mental possa se fortalecer. Porque assim o aluno vai poder aprender a manter o foco, a resistir às distrações, a selecionar, escolher estratégias mais adequadas e inibir estratégias inadequadas. E aí, pessoal, eu pergunto, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode ajudar o nosso aluno a blindar o foco e ter concentração? A primeira coisa, gente, nós precisamos entender que foco, concentração, força de vontade, elas não surgem do nada. Não é assim, ok? São desenvolvidos. E para isso, a gente precisa compreender o que acontece no nosso cérebro quando a gente foca, quando a gente se concentra em alguma coisa. O nosso cérebro, ele tem 3 grandes regiões, como se fossem camadas sobrepostas em termos de evolução, tá? O neocórtex, então pensa lá no cérebro, o neocórtex é aquela camada mais superficial do cérebro. Essa camada a gente pode entender como o nosso cérebro racional, onde ali acontecem as funções que vão envolver essa parte que envolve a nossa razão, nosso pensamento, nosso raciocínio, ok? Um pouco mais adentro, nós temos o límbico, que é o nosso cérebro emocional. As estruturas dessa região se assemelham às estruturas do cérebro dos mamíferos. Lembra bem, nosso cérebro emocional, tá? E por fim, de uma forma mais primária, nós temos o cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do nosso cérebro. É o nosso cérebro instintivo. A atenção e a concentração ocorrem
ativando o neocórtex. Lembra aquela camada mais superficial, nosso cérebro racional. Mas, gente, aqui a gente tem um aspecto super importante e que vai fazer com que a gente entenda e lide com essa questão da atenção de uma forma um pouco diferente. O nosso sistema límbico, lembra? O nosso cérebro emocional, ele é muito mais rápido do que o neocórtex, o nosso cérebro racional. Lembra? Neocórtex, o límbico e o reptiliano. O nosso cérebro emocional, ele é mais rápido do que o neocórtex. E o que isso significa? Significa que as nossas emoções falam mais alto do que a nossa razão. Na prática, funciona mais ou menos assim. Um aluno deixou tudo para a última hora. Ele tem uma prova já marcada com antecedência, mas ele foi empurrando com a barriga. Nada, extraordinário. E aí, como ele deixou tudo para a última hora, ele precisa focar e se concentrar para se preparar para essa prova. E aí, gente, aquela velha história que a gente já conhece, né? Um volume muito grande de coisas para serem, na verdade, não é nem revisada, é estudada, porque ele foi deixando. E ele também tem pouco tempo para se preparar. E é lógico que ele vai ficar se preocupado, certo? E aí fica aquela vozinha interior dizendo: você tem pouco tempo. Será que você vai conseguir? Você deveria ter começado mais cedo. Não devia ter deixado para a última hora. Ai, será que o que você está estudando vai ser suficiente? Olha quanta coisa você vai ter que estudar. Não vai dar tempo. Quer saber? Desiste. Você já não vai ter tempo mesmo. Vamos lá, vamos assistir uma série da Netflix, vamos jogar um jogo. Amanhã você vê o que dá e depois a gente corre atrás do prejuízo. Isso fica ali, buzinando na orelha dele. Esse, gente, é o nosso cérebro emocional. Essa vozinha interior que fica ali buzinando no ouvido é o cérebro emocional. E aí, gente, o final da história a gente também já conhece. Bate aquele sentimento de culpa, aquele desespero, a ansiedade lá em cima, e alguns chegam mesmo a desistir. Quer saber? Já não estudei mesmo, não vai dar tempo mesmo, olha o tanto de coisa, amanhã eu vejo o que vai dar. E desiste. E o pior disso tudo é que vira um círculo vicioso. Por quê? Porque essa história não vai ter fim. Numa próxima prova, ao invés dele lembrar tudo que ele passou, a angústia, aquela ansiedade, o sentimento de culpa, o ai meu Deus, não vai. Não. E aí não repete, isso de novo? Não. Ele vai deixar e vai agir do mesmo jeito. E isso, gente, vai se repetir de novo, de novo, de novo e de novo. Então, o que a gente precisa é ajudar o nosso aluno a identificar quais são os vilões que destroem o foco.
E aqui, gente, eu poderia falar de barulhos, eu poderia falar de rede social, eu poderia falar de eletrônicos, eu poderia falar de videogames, enfim, celular, eu poderia falar de tudo isso. Tudo isso atrapalha o foco? Com certeza, com certeza. Mas se a gente parar e analisar bem, nós veremos que estas não são as verdadeiras causas. Ué, mas não atrapalha? Atrapalha, mas não é a causa. Vamos lá. Quem são os verdadeiros vilões da atenção? O primeiro vilão, gente, falta de equilíbrio. E quando eu falo de falta de equilíbrio, eu estou falando de problemas como a falta de tempo, como o cansaço físico, a sobrecarga mental, o estresse. Infelizmente, esse vilão da falta de equilíbrio está destruindo o foco de muita gente. Um estudo feito mostrou que o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. Quando a gente fala de falta de tempo, de cansaço, de sobrecarga mental, é justamente por quê? Porque de repente eu fico envolvido durante um período muito grande de tempo numa determinada atividade e esqueço as outras, depois eu faço. Então, o que a gente precisa para vencer esse vilão é ajudar o aluno a gerir a energia dele. Por exemplo, refletir sobre o descanso físico e mental. O sono. Ele tem descansado o suficiente? Ele tem tido tempo para fazer uma atividade física? Momentos de lazer. Como é que isso está distribuído no dia a dia dele? Refeições. Ele tem um horário mais ou menos, né, para poder sentar à mesa e fazer uma refeição? Tudo isso, gente, é super importante e está diretamente relacionado ao vilão de número 2, que é deixar tudo para depois. A procrastinação é o mal do nosso século. E a gente precisa trabalhar com os alunos que nós sempre estamos deixando coisas importantes para depois. E aí a gente acaba se atolando com as tarefas urgentes do dia a dia e não com as necessidades. E aí é lógico, gente, nós não vamos ter os resultados que a gente precisa. Então, se eu vou adiando aquilo que eu preciso fazer e vou uma hora, aquilo ali vai estourar. E aí, o que é importante passou a ser urgente. Então, trabalhar com eles que não dá para ficar esperando que o nosso foco, a nossa força de vontade, que elas vão surgir assim do nada e sempre que a gente precisar. Então, assim, nossa, agora eu preciso sentar, eu preciso focar, porque eu preciso estudar para a prova de amanhã. Não é assim. Quem garante que eu vou conseguir ter essa atenção? Ainda mais porque a gente viu que as nossas emoções falam mais alto, e aquela vozinha vai ficar buzinando. Olha o tanto de coisa, você deixou para a última hora. Olha aí, será que você está conseguindo? Será que você vai conseguir?
Será que você está estudando certo? Entendeu? Se nós formos agir assim, né, achando que na hora que eu precisar eu vou conseguir, né, eu brinco que essa fase, principalmente do adolescente, é a fase do fica sussa. Tudo certo, fica sussa. Não é assim. Se a gente ficar esperando, né, ter foco, a gente jamais vai fazer o que a gente vai fazer, tem que ser feito. O importante é ajudar o aluno a refletir sobre o urgente e sobre o necessário. Acho que até mais. Importante trabalhar com eles. Necessidade, urgência e emergência. O estudo diário é uma necessidade, para que não vire uma urgência 2, 3 dias antes da prova e muito menos uma emergência um dia antes. Entenderam? E isso, gente, está ligado ao terceiro vilão: conhecer a rotina. Vocês sabiam que cada pessoa, cada um de nós, possui horários no dia em que a gente está com condições melhores dos níveis de atenção e de concentração? Pois é. É aquilo que a gente ouve muito da pessoa falar assim: eu funciono melhor de manhã. Ah, eu não, eu funciono melhor à noite. O que é esse eu funciono? Esse eu funciono significa meus níveis de atenção e concentração. E isso, gente, é apontado pelos estudos sobre o nosso biorritmo, ou seja, o funcionamento, o ritmo do nosso corpo. E às vezes o aluno pode estar colocando tarefas necessárias, que exigem foco, exigem concentração, em momentos errados do dia a dia. De repente, ele está colocando o horário para estudar logo depois que ele almoçou. Não vai dar legal. Como eles dizem, não vai dar bom, vai dar ruim. A gente não deve sentar para estudar depois do almoço. Certo? Então, além de conseguir identificar o horário que ele funciona melhor, ele não pode adotar o lema do deixa o dia me levar. Né? Aquela coisa do, eu vou fazendo. Não, não é eu vou fazendo conforme vai aparecendo, né? Mas ter um planejamento, pensar racionalmente em tudo que precisa ser feito. E para isso é importante a gente combater o próximo vilão, o vilão de número 4, que é não ter um planejamento claro. E isso, gente, quando a gente vai conversar com um adolescente, principalmente, é o ó. Por quê? Porque eles acham que ter um planejamento engessa o dia deles. E é justamente o contrário. Por quê? Para conversar sobre isso, vamos pensar naquele clássico Alice no País das Maravilhas. Tem lá uma passagem que a Alice pergunta para o gato: "O gato, qual caminho eu devo seguir?" E aí o gato responde: isso depende do lugar aonde você quer ir. E aí a Alice diz: para qualquer lugar, não importa. Então o gato responde taxativo: então, Alice, se você não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. O que eu quero dizer com isso? É que se nós não temos
uma forma clara, nós vamos tentando caminhos aleatórios até encontrar algum. E isso, gente, com certeza tem custado bem caro aquilo que é o nosso bem mais precioso e limitado, que é o tempo. Esse deixa a vida me levar tem custado o nosso tempo, que é limitado, quer eu queira, quer não. Então, qual que é a principal consequência de tudo isso? A falta de foco. As pessoas com muitas coisas para fazer, mas poucas coisas concluídas, porque elas não têm foco. É tanta coisa que eu tenho que dar conta. E aí fica tudo pela metade. Aí o estudo é pela metade. Aí a aprendizagem, se é que fica pela metade, ainda tá bom, tá no lucro, né? E aí eles chegam pra gente e falam assim: nossa, mas eu fiquei 5 horas estudando para essa prova. Aí você fala assim: bom, mas você estudou pouco. 5 horas? Divide isso numa rotina diária. Então, é isso. É essa falta de gerenciamento do próprio dia, da sua rotina. E por fim, gente, o vilão que mais atrapalha é o vilão que coloca por terra tudo que a gente fez, que coloca por terra o nosso equilíbrio, que coloca por terra o nosso planejamento, que coloca por terra a nossa organização. É o vilão que nós deixamos de novo as emoções falarem mais alto. É o vilão do achar que não consegue. Esse quinto vilão, gente, quando eu vou conversar com os alunos, né, tanto na escola, quando também eu estou atendendo no consultório, eu falo que ele é o vilão malvadão, ele é o mais malvado, ele é o chefe da gangue aí, dos vilões. Ele não deveria nem ser um vilão, ele deveria ser o chefe da gangue. Por quê, gente? Porque muitas pessoas subestimam a própria capacidade. E aí elas desistem antes mesmo de dar o primeiro passo. Esse vilão é o famoso será que? Será que vai dar tempo de estudar? Será que você vai conseguir entender tudo isso? Será que você vai dar conta de fazer isso? E aí, gente, de tanto será que, passou. A oportunidade já foi embora, já era. O tempo passou e assim, já não fiz mesmo, então não vou fazer mais. Então, vocês viram como é importante nós, educadores, ajudarmos o aluno a identificar e a acabar de vez com esses vilões? É só assim que eu consigo ajudar o meu aluno a diminuir a influência do cérebro emocional e potencializar a ação, o trabalho do cérebro racional. Ok? E como fazer isso?
Bom, gente, tem alguns exercícios, tem algumas dinâmicas que a gente pode fazer, e isso independentemente do contexto de atuação do educador. Tanto o professor, o orientador educacional, o coordenador pedagógico, o professor particular, o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, enfim. Independentemente do contexto de atuação, dá para fazer alguns exercícios que eu vou conversar um pouquinho com vocês agora. Por exemplo, para ajudar o nosso aluno a entender que um dos principais erros que a maioria das pessoas comete em relação ao foco, à concentração, à falta de clareza, né, a disciplina, enfim, de quando, como e onde está o problema, é justamente a gente não ter ideia do que está acontecendo. Não adianta, a gente ficar treinando a atenção. Sim, a atenção... Ah, Cris, mas você acabou de falar que a atenção é como se fosse um músculo, que ela precisa de treino para ser fortalecida. Sim. Só que antes de começar a trabalhar o fortalecimento da atenção, eu preciso eliminar os vilões. Ok? Não adianta a gente ficar treinando a atenção, utilizando técnicas, um monte de estratégias, se a gente não está sabendo o que está causando a falta de atenção. Certo? Eu preciso primeiro eliminar, senão, gente, vira igual tomar remédio para febre. A febre é um sinal que o meu corpo está mandando de que tem alguma coisa que não está legal. Se eu tomo um remédio para febre, o que vai acontecer? A febre vai abaixar. Porém, o que está causando essa febre está ali. Depois que o efeito do remédio para baixar a febre passar, a febre volta a subir. Por quê? Porque o problema está ali ainda. Então, eu tenho que identificar qual é o problema, qual é a causa, combater a causa. E o remédio para combater a causa também vai ser diferente. Eu posso estar com uma infecção intestinal que está causando febre, eu posso estar com uma infecção de dente, eu posso estar com sinusite. Para cada um dos problemas é um remédio. E aí sim a febre vai baixar. Ok? Então não adianta eu treinar a atenção se o vilão que está causando a falta de atenção está ali atuando. O que você pode fazer? Peça para o seu aluno pegar um papel e uma caneta. E ali ele vai registrar 3 situações em que ele precisou, queria estar concentrado, atento, enfim, mas ele não conseguiu. Pode ser, gente, qualquer atividade. Pode ser no momento de estudo, na hora que ele estava assistindo um filme, a hora que ele estava, sei lá, lendo um livro. Qualquer atividade, ele vai escolher. Mas o que importa é isso, é que nessa atividade ele queria se concentrar, prestar atenção naquilo, mas ele não conseguia. E aí, pedir para ele, para cada uma dessas atividades, ele vai descrever sem filtro, sem julgamento, sem justificativa, sem nada. Você, educador, já vai ter, né, já sabe quais são esses vilões. Então, vai ajudando
esse aluno a pensar na situação, fazendo algumas perguntas. Então, assim, onde você estava quando você precisou fazer essa atividade que você não conseguiu se concentrar? Como que era esse ambiente? Você tinha acabado de fazer alguma coisa antes? O que você tinha acabado de fazer? O que você tinha que fazer depois dessa atividade que você não conseguiu se concentrar? Como é que você estava se sentindo? Você estava conseguindo pensar na atividade ou você estava com a cabeça no que viria depois? Tinha algum evento que ia acontecer ao longo dos próximos dias que de repente estava pensando nele? Enfim, o que passava pela sua cabeça no momento em que você tinha que fazer aquilo e não estava conseguindo se concentrar? Quais sentimentos você lembra, né, daquele momento? O que você sentiu? Enfim, gente, esse exercício super simples tem o poder do quê? De identificar e de trazer clareza sobre os reais causadores, os vilões da falta de foco. E assim, super tranquilo, super simples, mas os resultados, gente, desse exercício são surpreendentes. Esse exercício eu já apliquei em muitos alunos dentro de sala de aula, muitos pacientes na clínica. E é interessante como eles vão depois sacando coisas que eles nem tinham parado para pensar sobre, tá? Um outro exercício que ajuda bastante é concentrar a energia nas atividades realmente importantes. Então, lembra do equilíbrio que é foi acho que o nosso segundo vilão. Esse exercício, gente, ajuda a gente a analisar junto com o aluno para onde está indo essa energia. E ela está sendo canalizada de uma forma equilibrada ou a gente está gastando muita energia em algumas coisas e depois não está sobrando para outras? Ajuda, inclusive, a gente rever a agenda de mini executivo que muitos têm. Aula disso, aula daquilo. Aí eu saio correndo e tenho que estar não sei que horas em tal lugar. Depois eu tenho que sair dali e aí eu fico com a minha mãe, meu pai em tal lugar. Depois eu passo não sei aonde. E isso, lógico, depois a gente pode conversar com a família. Pode não, deve, né? A gente deve conversar com a família, tá? Para isso, gente, vocês vão orientar o aluno a anotar todas as tarefas, todas as atividades, compromissos, enfim, que ele tem que fazer no dia seguinte. Mas é tudo, tá? Vou para a escola, depois da escola eu chego em casa e eu vou almoçar, depois de almoço eu tenho que fazer isso, aí eu vou para tudo que eles têm que fazer, tudo que eles têm de compromisso do dia seguinte. Ao analisar junto com ele toda essa lista de compromissos, vocês vão ajudá-lo a entender daquela lista toda qual é a atividade que é necessária de ser feita. Ah, mas ele vai ter 2, 3. Ok, mas então ele vai pegar a mais importante, a mais urgente. E essa nós vamos trabalhar com ele como sendo a única tarefa que representa a grande vitória do dia. De preferência, aquela que ele já vem procrastinando, tá? Mas por que só uma tarefa, só um compromisso? Gente, pensa no lema.
Quem tem duas prioridades acaba não tendo nenhuma. Então, gente, ele vai se concentrar naquela única atividade. E antes mesmo de executar essa atividade, ele vai se preparar para realizá-la. E é aqui que está o segredo. Se preparar para fazer uma atividade, para executar uma tarefa, cumprir com compromisso, tanto físico quanto mentalmente, ok? Só de fazer isso, ele já vai criar o comprometimento. O cérebro vai processando aquelas informações, ele vai se preparando para ter foco, para se concentrar naquele momento. Então, gente, essa é uma atividade muito legal. Primeiro, porque a gente ajuda no planejamento, na organização e mostra o quanto isso tem que acontecer de maneira anterior à execução da atividade, né? Planejamento. Então daquela lista eu coloquei que eu tenho que estudar. Beleza. Antes de sentar e estudar, o que que eu preciso? Eu preciso pegar meu material, todo o meu material. Eu preciso organizar o ambiente onde eu vou estudar. Eu preciso ir ao banheiro, pegar minha garrafinha de água antes de começar a estudar. Então, isso tudo é planejamento. E é assim que funciona para tudo na vida. Eu vou viajar, eu arrumo a mala quando? Eu não arrumo a mala na hora que eu vou sair. Certo? E um outro fator legal dessa atividade, gente, é que a gente trabalha com a autoestima. Aquele quinto vilão, sabe? Ai, será que eu vou dar conta? Sim, viu só que não é uma questão de capacidade, é uma questão de organização. Então, é aquela sensação de dever cumprido, missão sob controle. Né? Não tem missão impossível. Missão é possível desde que a gente se organize, desde que a gente tenha um planejamento legal. Então, isso mexe muito com a questão da autoestima deles. Uma atividade super boa de ser feita. Isso dá para fazer tanto em grupo, na sala de aula, orientador, coordenador, né, como também no consultório, como também professor particular. Dá para trabalhar com eles. Uma outra atividade, gente, é trabalhar a importância de ter um ambiente favorável para realizar uma atividade que vai precisar de foco e de atenção. Pessoal, é muito mais fácil a gente começar a ser vegetariano andando com pessoas que frequentam lugares de vegetarianos do que com pessoas que vão à churrascaria. Não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o ambiente influencia nos nossos resultados. Não tem condições para que um aluno se concentre, para que um aluno preste atenção num ambiente que esteja barulhento. Então, como é que está essa sala de aula? No momento em que o professor está explicando uma determinada atividade, como é que está a sala? Está conversando? Está com tititi dali, de cá? Mesmo em casa, no momento do estudo. Quais são os distratores que estão desviando a atenção dele?
Tem pessoa passando o tempo inteiro, tem gente conversando, tem televisão ligada, o celular está ali do lado, ele vai acabar desistindo. Todo aluno, gente, para que tenha um estudo de qualidade, precisa de um ambiente favorável. Se não, é a mesma coisa que colocar adubo no asfalto. Olha só, por melhor qualidade que aquele adubo tenha, não vai trazer resultado nenhum. Eu estou jogando adubo no asfalto, não vai nascer nada. Não estou adubando nada. Certo? E em sala de aula, gente? O que dá para ser feito? Você, professor, orientador educacional. Primeira coisa, o lugar do aluno na sala de aula. Quanto mais à frente o aluno estiver, menos distrações. E aí, gente, então, orientador educacional, vai lá fazer o mapa de sala, traga o aluno mais para frente. Professor, percebe que na sua aula aquele aluno dá umas viajadas. Ó, fulano, vem cá, vamos sentar um pouquinho mais à frente hoje. Vamos ver como é que você funciona. Na boa, na conversa, na brincadeira. Professor, tá lá explicando a matéria. Vamos ver se o fulaninho está só de corpo presente ou se ele realmente está ali, atento, focado. Né? Então, Pedrinho, Mariazinha, Joãozinho, o que vocês entenderam disso aqui? O professor vai caminhando pela sala, dá um toquezinho na carteira do Joãozinho, para que ele, opa, né? Volta para esse planeta. De vez em quando, dá uma espichada aí de olho no caderno, nas anotações. Anotar, gente, durante a aula é a segunda dica. Estimulem os alunos a anotarem durante as aulas, não só a copiar o que está na lousa. Tomar nota, além de ajudar, né, no foco, na concentração, também é um material super rico na hora de revisar para a prova. Estimular a participação. Manter a organização do aluno dentro da sala. E essa organização, gente, física, é uma maneira de possibilitar a organização mental. Então, assim, orienta o aluno a ter sob a carteira dele somente os materiais necessários para a aula. Não precisa ter aquele estojo com 36 lápis de cor, você não vai usar lápis de cor. Aquele lápis que roda, toca música, faz barulhinho, balança. Isso não só distrai a atenção do aluno, como distrai a atenção dos outros. Então, oriente a família em relação a isso. Ok? Postura. Postura durante a aula, não só para não ter problema de coluna, mas também ajuda a gente na circulação sanguínea. E quanto melhor estiver a circulação, mais oxigenado estará meu cérebro. E quanto mais oxigênio no meu cérebro, melhor é meu nível de atenção, de concentração, de raciocínio, de memória. O aluno que está lá
todo esparramado sobre a carteira ou esborrachado na cadeira. Gente, dependendo do que está sendo conversado ali, professor, ele vai dormir. Tem uns que conseguem dormir até de olho aberto, uma coisa impressionante, mas consegue. Então, postura. E por fim, gente, uma dica que eu falo que é a dica de ouro. Isso tanto para o professor em sala de aula, orientador, coordenador, mas também professor particular, psicopedagogo na clínica. Gente, antes de começar qualquer atividade que o aluno vai precisar ter foco, peçam para ele dar uma boa espreguiçada, mas aquela espreguiçada de ficar de pé, espreguiçar gostoso. Façam isso agora. Olha só de ter esticado o braço aqui. Isso aumenta a concentração, aumenta a capacidade de foco. Por quê? Porque é uma forma de despertar o corpo. E mais do que espreguiçar, né, tirar a preguiça, é uma forma de avisar o nosso cérebro, tá na hora de trabalhar, vamos acordar. Quando eu falo que isso é todo ser humano, tá? Quando nós nos espreguiçamos, nós liberamos endorfina e serotonina, que são os hormônios neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar, de prazer, de bom humor, de disposição. Então, gente, isso além, né, da questão emocional, quando a gente espreguiça, a gente ajuda a circulação sanguínea, a irrigação do nosso cérebro. Isso melhora as nossas funções cognitivas. E aí, gente, depois daquela baita, né, e bela espreguiçada, é meio que no automático. O aluno já vai sentar já mais retinho, né, ereto na carteira e bora trabalhar. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam aproveitar esse conteúdo. Curtam o vídeo, se inscrevam no meu canal do YouTube, me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, porque todos os dias tem novidades. Tchau, gente! Até a próxima!